Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre Marcos Antônio, novo reforço do São Paulo. O tricolor só depende da realização de exames médicos para poder anunciar o jogador como seu novo atleta, chapéu praticamente confirmado no Flamengo. Detalhe: São Paulo precisou de cerca de 24 horas para fechar a contratação do Marcos Antônio. Marcos Braz e companhia, os dirigentes do Flamengo, negociavam com a Lazio com o jogador há mais de um mês. São Paulo fez uma proposta melhor do que a do Flamengo, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra caso algumas metas sejam batidas, no valor de 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais. São Paulo encontrou uma alternativa muito bacana de um jogador que é extremamente capaz com e sem bola e mais, que é torcedor são paulino. Essa informação foi divulgada nas últimas horas e confirmada por dirigentes do São Paulo. Assim que o Marcos Antônio soube que o São Paulo estava tentando contratá-lo, ele deu aval. Já há um acordo do Marcos Antônio e da Lazio com o São Paulo. Ele está desembarcando, ele estava na Bahia, nem estava na Itália, estava passando férias na Bahia, está chegando a São Paulo para a realização dos exames médicos e a assinatura desse contrato. O tricolor segue em busca de mais um volante, o Thiago Mendes é a prioridade. Até a esposa do Thiago Mendes respondeu a uma postagem no Instagram. Quando perguntada sobre essa situação, a Kelly Mendes escreveu o seguinte, abre aspas, nossas malas já estão prontas, a grande dificuldade é convencer o Al Rayyan a baixar a pedida de 7 milhões de euros. A segunda proposta do tricolor girou na casa dos 2 milhões de euros. Para completar, São Paulo ainda busca um zagueiro e também um lateral esquerdo. Só queria arrematar contando que o Alisson, que passou por cirurgia no tornozelo, também teve uma pequena lesão no ligamento do tornozelo e a expectativa é de que ele só volte dentro de 6 meses, será preparado para retornar em 2025. Já seu companheiro de meio campo, Pablo Maia, que passou por cirurgia em 1º de maio, só deve voltar a jogar entre setembro e outubro. Tomar chapéu de um time falido como o São Paulo é sacanagem. Dudu Campos. Dudu, boa noite. Em primeiro lugar, respeito à instituição que é o São Paulo. São Paulo não se encontra numa situação financeira boa? É verdade, né? Mas não chega a estar falido. O São Paulo não está falido. O São Paulo não está nadando em dinheiro, como poderia estar, porque ele é um grande clube, é uma potência. Mas está numa situação muito inferior ao Flamengo em relação a dinheiro. Aliás, todos os outros times da primeira divisão do futebol brasileiro estão num patamar abaixo do Flamengo em termos de dinheiro. E o Marcos Antônio, que estava no noticiário do Flamengo esse tempo todo, volante, a Lazio, aceitou, depois começou a fazer jogo duro e tal. O Marcos Antônio está indo para o São Paulo Futebol Clube. E isso tem uma explicação lógica para mim. É muito simples de entender isso aí. O São Paulo perdeu o Pablo Maia, perdeu o Alisson, que teve uma fratura no tornozelo, lamentável, boa recuperação aí para o Alisson, que vinha jogando muito bem. O São Paulo está sem volantes. Está sem volante praticamente. Tem ali quem? O Luiz Gustavo e tal. O Marcos Antônio parou, pensou e falou, pô, cara, eu vou para o São Paulo, time grande, tá bem no campeonato, 4º lugar, e eu vou jogar, né? Ele vai chegar como titular do São Paulo, porque o São Paulo, ele não vai ter nem concorrência, ele vai ser titular. No Flamengo, ele seria reserva, num primeiro momento. Ele não ia jogar no Flamengo. Ele ia entrar de vez em quando, ia compor o elenco, poderia ganhar a posição, entretanto, teria uma disputa muito pesada. E isso aí pesou na decisão dele. Ele preferiu, junto com o seu staff, ir para o São Paulo. Eu soube que ele tinha o desejo de jogar no Flamengo. Ele queria jogar no Flamengo, Marcos Antônio. Só que, diante dessa situação, ele parou, analisou, cara, e com razão, né? Se você parar para ver, cara, tem que pensar nas possibilidades para a carreira dele. Pô, ele vai jogar no São Paulo. Ele é titular do São Paulo. Ele chega para jogar. No Flamengo, meu amigo, ele ia compor o grupo. Ia jogar, tem muitos jogos pela frente, mas ele ia compor o grupo. Então eu acho que foi isso que aconteceu para o Marcos Antônio
ter escolhido o São Paulo, e tem sentido, né? Não é nada absurdo disso aí. A Juventude São Paulo, outro encontro nesse fim de semana pelo Brasileirão, e a Duda Gonçalves chega com as notícias do São Paulo. Tudo bem, Dudinha? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Ei, Glaucia, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Estamos aqui no Centro de Treinamentos, onde o São Paulo fez pela manhã a penúltima atividade para o confronto diante do Juventude, às 6h30 da noite no próximo domingo, no Mané Garrincha. O técnico Luiz Beldia está tentando montar esse time de São Paulo porque ele tem desfalques importantes. Ele não conta com o Alisson, que teve alta hoje, né, depois de passar pela cirurgia no tornozelo direito. Agora ele inicia a sua recuperação da lesão e deve perder o restante da temporada de 2024. O Zubeldia também não conta com Wellington e Igor Vinícius, os dois vão cumprir suspensão, ficam de fora desta partida, e ele ainda tem a dúvida do Caleri, que sentiu, né, um leve incômodo na coxa direita no último jogo. Ele foi reavaliado aqui no CT, não teve constatada a lesão, mas ainda assim é dúvida e preocupação para o jogo de domingo, ou seja, pelo menos 4 desfalques pode ter aí o São Paulo, além dos desfalques que já estão, né, no departamento médico do São Paulo neste momento. O Luiz Beldia está tentando encontrar substitutos para esses jogadores, e ele tem retornos importantes também para esta partida. Luiz Gustavo e Alan Franco, eles que retornam, né, de suspensão, ficaram de fora do jogo contra o Grêmio, estão à disposição do Zubeldia para esta partida. Então, ele está tentando montar esse time, né, Glaucio? Mas ele já disse, inclusive, na última coletiva, que ele precisa de reforços urgentes. O Casares, ele já vinha sendo pressionado, inclusive, por reforços no meio-campo do São Paulo, ele já vinha pedindo contratações, e agora também o São Paulo precisando de substitutos na lateral e na zaga, pelo menos foi o que o Casares disse ontem, né, em entrevista ao nosso Edu Afonso também em uma exclusiva. O São Paulo precisando ir no mercado, mas neste momento pensando no confronto contra o Juventude. Amanhã fecha a preparação pela manhã, e aí o Zubeldia define esses 11 e o time viaja então, voo fretado à tarde para Brasília, onde enfrenta o Juventude, que tem um novo treinador agora, né? Tem o Jair Ventura de volta, tem também este desafio porque o Juventude ainda não perdeu como mandante do Campeonato Brasileiro, sabe que não vai ser jogo fácil, então o São Paulo já se preparando para esta partida em busca de mais 3 pontos e de manter essa sequência positiva também, Glaucia. Boa, Duda, obrigada pelas informações, trazendo aí os detalhes do São Paulo, que visita o Juventude no Brasileirão, e as campanhas na tela pra gente. O Juventude em 15 jogos ocupa a 12ª colocação com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 44,4% de aproveitamento. 19 gols marcados e 20 sofridos. O São Paulo, em 17 partidas, ocupa a 4ª colocação com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de quase 59%, 26 gols marcados e 18 sofridos. São Paulo que vai até o Sul enfrentar este Juventude agora de Jair Ventura. Essa é a dúvida, qual vai ser esse Juventude, porque até o presente momento, ou até o momento anterior, né, até a saída do Roger Machado, enfrentar o Juventude fora de casa era um problemão, porque o Juventude ganhou de todo mundo no Jacone. Mas aí tem 2 diferenças. Um, o jogo não é no Jacone, jogando no Mané Garrincha. 2, o Roger Machado foi embora, agora é o Jair Ventura. Então, de alguma forma, dentro das missões, da dificuldade da missão de enfrentar o Juventude fora de casa, o São Paulo pega um momento mais tranquilo. Vamos ver como é que o São Paulo desempenha nesse sentido. O São Paulo é um time que vem lidado bastante com desgaste físico. Por isso que o Zubeldia também tirou o Lucas relativamente cedo do jogo contra o Grêmio, embora o jogo não tivesse resolvido. O Lucas tinha feito o gol do São Paulo ainda. Então o São Paulo busca jogar no nível de intensidade alto, vem sofrendo com lesões. Então tem essa preocupação do Zubeldia, um jogo fora de casa com viagem no intervalo curto, a ver como o São Paulo reage. Mas pelo fato do jogo ser no Mané Garrincha em Brasília, eu boto o São Paulo como favorito contra o Juventude. Sem esse Alisson agora também, para o Zubeldia reorganizar seu meio ali. Esse é o ponto. E o Caleri em dúvida, né? Você tem a volta do Luiz Gustavo, né, que estava suspenso, mas eu acho que o jogador que vai acabar ganhando muito espaço é o Bobadilha. Acho que é um cara que acho que sempre que entrou, entregou, assim. Não é um cara que nunca foi brilhante, mas agora a gente vai realmente ver qual que é o real potencial dele, né? Com mais minutos, com mais oportunidades. É um cara com uma capacidade física gigante, assim, de ocupar muito espaço, de ir e voltar de uma área a outra. O Luiz Gustavo oferece o equilíbrio para o time, porque é um cara mais preso, joga um pouco mais recuado. Vamos ver. Os próximos jogos, nesse sentido, é muito importante para o São Paulo observar.
Bobadilha, o próprio Luiz Gustavo, para a gente entender qual que vai ser o movimento do São Paulo no mercado. O Thiago Mendes está meio enroscado ali, é um cara que faz as duas, acho que seria interessante chegar. O Edu Afonso trouxe já algumas informações que o São Paulo agora busca 2 para a posição, que é mais difícil ainda. Vamos ver, estou curioso para ver como que o Zubeldia vai arrumar esse meio de campo sem o Alisson, que para mim era um dos principais jogadores do país na posição. O Grêmio tem um confronto de... Se o perfil econômico e esportivo nos deu conquistas e competitividade, nós vamos insistir nisso sem fazer loucura. Porque a nossa dívida, às vezes, ela sofre um aumento porque você tem que competir. Então nós não podemos fazer qualquer tipo de contratação. Nós vamos no nosso limite de possibilidade. E jogamos abertamente com o torcedor. É claro que o técnico, seja o Zubeldia, foi assim com o Dorival, com o Rogério Ceni, eles querem o melhor, eles querem né? Mas nós temos que saber o que podemos fazer. Entretanto, existem pontualidade, que é o caso da lateral esquerda, existe a pontualidade de 2 catástrofes. O Pablo e o Alisson não foram contusões simples, foram contusões que geraram um estrago. Então hoje, com essas precipitações de desfalque, nós temos que avaliar esse setor do meio campo com maior profundidade. E é o que nós estamos fazendo. O Thiago é um cara que quer vir para o São Paulo, a família, nós queremos o Thiago, mas não podemos fazer algo muito acima do que podemos. Quando eu falo muito acima, nós podemos fazer pouco acima do que nos dá essa liberdade. É um grande jogador, é um grande sonho que ele volte, mas se não for possível, nós vamos trabalhar com plano A, B, C, dentro da relação dessa posição do Thiago. Bom, o assunto é o São Paulo, a busca por reforços, o presidente falou. Vitor Biner, você gostaria de comentar, porque o Thiago Mendes pode chegar, no que você quer comentar, o assunto reforços? Não, posso comentar, se você quiser. O que você acha? Por favor, discorra sobre Primeira coisa, eu acho que o pagamento da dívida devia ser a prioridade do São Paulo. Falo isso desde quando o Júlio Casares assumiu a função. O São Paulo não tinha, na previsão de orçamento, ganhar a Copa do Brasil, não tinha previsão de orçamento, os 100 milhões de reais que entraram quando o Antony foi vendido do Ajax para o United, e mesmo assim a dívida aumentou. Casemiro também, né? Então, mas aí o percentual que entra de dinheiro... mas é dinheiro menor, porque ali não é tanta grana assim. Então, há muito o que se falar sobre essa questão da administração financeira do São Paulo. De campo, diante dessa situação financeira ruim do clube, que foi herdada pelo Casares, tá? Vamos ser bem justos, ele não criou essa situação sozinho, né? Mas assim, foi herdada pelo Casares. O São Paulo não tem dinheiro para trazer jogadores como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como o Botafogo tem conseguido com o seu proprietário, como o Atlético, mesmo tendo uma dívida grande, também contratou para reforçar bastante o elenco. E diante disso, se eu disser que o São Paulo tem que priorizar a contratação de jogadores ao invés de olhar para a sua parte financeira, eu vou estar sendo muito contraditório com aquilo que eu acho que é necessário para o clube voltar a ser o que ele foi por muito tempo. Porque o São Paulo era o clube onde os jogadores gostavam de se recuperar, era o clube onde se recebia salário em dia, era o clube onde se tinha a melhor estrutura, e nada disso mais é do São Paulo. Alguns jogadores querem jogar muito no São Paulo pelo que o São Paulo foi ou porque são torcedores, cada um pelos seus motivos, né? Como o Lucas, por exemplo, decidiu jogar no São Paulo e tinha propostas de fora. Então, eu acho que o Casares está certo a pensar 2, 3 vezes antes de contratar, mas é óbvio que sem o Alisson, o enfraquecimento do time é muito grande, acho que as pessoas não mensuraram ainda o problema que o Zubeldia tem para resolver. Não tem também o Pablo Maia, não tem o único jogador à altura do São Paulo que tem ali, já é um jogador muito veterano, o Luiz Gustavo, e volantes no futebol de hoje são assim, não existe um time forte, vencedor, sem volantes que sabem marcar e construir. Não existe. Jogadores inteligentes. E o São Paulo é um time que joga no atual sistema com Luciano, que participa da marcação, Lucas, que participa da marcação, Ferreirinha e Caleri. O São Paulo são 4 jogadores muito ofensivos e mesmo assim consegue ser um time forte na marcação, na maior parte dos jogos. Isso tem muito a ver com o Alisson, e se tivesse Alisson e Pablo Maia é um outro time. Eu não acho que ele vai conseguir achar jogadores desse nível no mercado. Acho que o Thiago Maia for para o São Paulo, o Thiago Mendes é um baita reforço. É um baita reforço, eu não sei em que nível ele está jogando, mas ele jogava muito quando jogava no São Paulo. Tem uma outra característica, o Zubeldia quer demais esse atleta, fala disso o tempo inteiro. Então se o São Paulo puder contratar, perfeito.
Mas eu entendo o presidente quando ele diz que o São Paulo não pode fazer loucuras para reforçar o time. E você falou, Pedro, na seleção brasileira, o Dorival chegou a dizer, o Casares falou do Dorival que ele tinha um plano de tentar testar o Pablo Maia com o Alisson ali de comportamento, de ver. O Alisson estava fazendo uma belíssima temporada, a seleção brasileira. É uma enorme perda para o São Paulo. Né? O Alisson tem uma questão também de momento do jogador, de confiança. E tem uma coisa que tem que respeitar no futebol, o Zé jogou bola que é fase. O Alisson, depois de tudo que ele passou, ele tinha um momento que São Paulo jogava mal, ele jogava bem. São Paulo jogava bem, ele jogava melhor ainda. São Paulo jogava muito bem, ele tinha a melhor atuação do ano. E se ele jogasse mal, São Paulo jogava mal? Isso às vezes você não contrata. Você não contrata. Você pode contratar a qualidade, você pode trazer o Thiago para fazer uma função semelhante, mas adaptação, se encaixar, o cara vem uma confiança, o cara passar a ser o dono daquele setor. Isso, eu acho que esse problema São Paulo não vai resolver, pelo menos a curto prazo, assim, pelo menos nessa sequência, nesse mês que a gente vai ter aí, nesses 21, 22 dias de agosto. E não é que não tenha capacidade, é difícil. Até o Alisson se encaixar, o Alisson é um cara que rodou em muito time, era moeda de troca, era dispensado, até ele chegar no São Paulo e render. E não é só uma questão desse clube, você pega outros jogadores, a gente fala muito dos exemplos do Palmeiras, que o Abel recuperou. Tinha jogador que é protagonista hoje ali, que bateu, voltou, o Veiga, ou de outros times para usar como exemplo. Então, essa contratação você não faz, você não contrata o Zé e bota ali e fala, ele vai chegar, ser o dono, pode acontecer, pela qualidade. Então, o problema maior para mim é esse. E com todos os problemas que o Casares possa vir a ter, e o Biner bate nessa tecla, tem que pagar dívida, não adianta fazer o que não tem que fazer, se tem que vender o Rames ou não, se tem que trocar, se escolher. Com todos os problemas que ele tem, eu acho que não está nem na conta dele se não contratar. O Biner fala que não tem esse jogador no mercado. Eu acho que tem, mas não com o valor que o São Paulo possa pagar. Então, assim, o que você faz? É um problema que se impõe ali, que às vezes você não tem para onde correr. O São Paulo já teve no início do ano, o Luiz Gustavo começa bem o ano, lembra? Sim. Machuca. Pablo Maia, precisa falar. Agora, o Alisson. Então, tem coisa que você não controla. O Bubu brinca, que vai além da mística, do campo ou da fé, mas tem coisa que você não controla. Você não tem como garantir que você vai chegar a um jogador B, o Thiago Mendes que seja. O São Paulo quer muito, o Zubeldia quer muito, o jogador quer muito. Você acredita até que então que nesse combo e com a qualidade dele, vai dar certo. Em quanto tempo? Sabe? Em qual encaixa? Vai adaptar para tirar... Só um detalhe, tem a questão financeira. Nós vamos para outro assunto agora, por favor. A janela de transferências, de transferências não acabou, ela está começando, então é óbvio que a opinião só vale até o momento. Até agora, o São Paulo tem a pior janela de transferências dos times da Série A. O São Paulo só perdeu jogadores importantes. Até agora, além das lesões, jogadores estão sendo negociados, opções de banco importantes, né? Outros jogadores do São Paulo têm a pior janela de transferência até agora da Série A. Vamos esperar ela acabar para saber se isso continua ou não. Pior janela da Série A? Sim, porque não contratou ninguém e só perdeu o jogador. É por isso que o Zubeldia que cobrou. Pediu reforço. Na informação, o Juan, atacante, assim como o Wellington, lateral esquerdo, já assinaram um pré-contrato com o Southampton. Então ficam só até o fim do ano. O Juan também tinha contrato até o final do ano, só? O Juan e tal, então... Não, vai ser negociado. Ô, Bubu, eu peço... O Wellington até o final do ano. Não, o contrato do Juan era maior, né? Precisa ver se tem um acordo, se tem uma necessidade do Southampton de tentar trazer agora. Mas a princípio ele já tem pré-contrato, então não, são jogadores que não dá para contar para 2025. Né? Ô, Bubu, peço que você dê um golinho de água, porque agora molhe a garganta. Não, isso aí é água. Molhe a goela. Bom, já que você vai perguntar dele... Nós vamos ouvir primeiro o Casares. Depois eu vou fazer uma pergunta. Posso voltar com a pergunta pro Bubu? Pode. Eu já sei o tema. Atenção para o tema. Não, de novo. Eu sou obrigado a falar porque eu sou remunerado para isso. Casares fala. Por mim não falaria mais do assunto. Ele é atleta do São Paulo. Se tiver uma proposta, nós vamos escolher. Se não tiver, ele deve se representar. Mas deve jogar a critério do técnico. Eu sempre digo que jogador de futebol, para jogar no São Paulo, tem que querer o São Paulo. Ele tem que querer o São Paulo, tem que querer trabalhar no São Paulo, não é só ser escalado. Eu brinquei com ele, falei, Rames, você fez uma partida extraordinária, você deve ter treinado bastante para jogar assim. Fazendo isso no São Paulo, você é titular absoluto. Aí ele falou, vamos nos ver na semifinal do Brasil, o futebol é dinâmico, quem sabe. A questão do São Paulo é assim, joga no São Paulo quem tem vontade de jogar no São Paulo. Quem escala é técnico, e quem se escala é jogador treinando e trabalhando. Para que ele jogue no São Paulo, como funcionário do São Paulo, ele vai ter que desempenhar dentro do treinamento aqui na Barra Funda e depois sendo escalado pelo técnico. Agora, se não tiver essa ligação, ele tem um contrato com o São Paulo. Ou tem alguém que venha e faça uma proposta, ou ele vai aí lutar por uma posição. Não tem outra saída.
Muito bem, rodando imagens dele na Colômbia. Vitor Birner e a pergunta de $1 milhão para Primeiro, eu quero elogiar a declaração do presidente. É exatamente isso. Uma senhora declaração. E aí, a pergunta para o Bubu de $1 milhão. O futebol inglês vem atrás do Juan. Por que não veio atrás do Rames? Porque o Rames que é muito mais técnico que o Juan. Porque o Rames prefere estar indo pro futebol espanhol. O Atlético de Madrid tem interesse nele, não o Southampton. Eu também tenho cada vontade. Com o Simeone, eu tenho cada vontade com o Simeone, meu amigo. Você quer que eu faça? O noticiário o Atlético de Madrid tem interesse no Rames, não teve no Juan. Ah, bom. Né? Você tem cada objetivo também. Simeone, ó. O Southampton está pegando o Juan. Simeone saiu do Southampton. O Juan é muito mais jovem, a diferença de idade tem um peso. Agora não dá pra colocar Rames e Juan na mesma frase. Até porque o Juan Embora os dois comecem com a letra J, né? Mas não dá pra colocar na mesma frase. Não dá, porque o Rames E outra coisa, a tua pergunta de $1 milhão, na verdade, ela é de R$1,5 milhão, que é o salário do Rames no São Paulo. Presidente tá bravo com isso, informações, o Casares não veio falar disso, não falou sobre isso, não confirma. Mas o São Paulo deveria cerca de R$10 milhões pro Rames. Opa! Entendeu? Então o Rames é vítima do São Paulo. Não, peraí, calma, não me agride. Calma, tira a calma. Isso! Calma. Agressão, tira tema aí! Chama o VAR! Uma vez ele Chama o VAR aí! Ô, Galindo, chama o VAR! Aquele amor todo ontem do Goiás. Goiás! Acabou? Chama o VAR aí, eu quero o VAR! Eu quero o VAR! Chama o VAR aí, ó! Eu quero o VAR! Dê um cartão, por favor! Calma, vamos manter a ordem. Eu quero o VAR! Caramba, eu nunca agredi um companheiro na mesa, pelo menos não na mesa, né? Fora já. Por favor. Ah, tá bom. Só um momento, temos o VAR da agressão. O VAR. Coloca na tela. O programa falando de Olha lá o saúde e VAR. paz, é isso? Olha lá. É bom que você se lembre disso. O Bubu disse que o Rames é vítima do São Paulo. Ele não falou isso. Vamos, você queria. Ó o VAR. Ao VAR. Não mexe nem a blusa! É muito De neofutebol! novo, como pega? Isso Pegou! é muito neofutebol! É pênalti! Eu acho o seguinte: Tem jogador que ia cair, ia rolar, ia ficar rolando até ali. Eu ia rolar até a maquiagem. Tomou na cara! Parabéns, foi maravilhoso. Aqui, peraí. Né? Olha, imagina aí uma análise da arbitragem. Olha, aí você vê o contato. Liga pra Renata, liga pra Renata. Eu não esperei o contato e o contato veio. Nós vamos ter que criar um cantinho do castigo já de 1 minutinho. Mano, passou no minuto. Bom, mas continue, por favor. Continua sobre o Rames. Gostem ou não dele, ele tem contrato com o São Paulo. Nisso o Rames foi verdadeiro. Então o São Paulo tem que cumprir esse contrato. Se ele não jogar, não for aproveitado pelo Zubeldia e tal, e a tendência é que isso aconteça, o São Paulo tem que pagar. O São Paulo assumiu um compromisso. O próprio Casares foi quem assinou o contrato. Acontece ele não ser aproveitado. Se ele não for aproveitado, não for negociado, ele tá lá, o São Paulo tem que pagar pra ele, tem um contrato em vigor. Você tem razão. Põe ele no Sub-20 pra treinar, deixa ele ficar na Colômbia passando aniversário, sei lá, faz alguma Isso coisa. é bom. Deixa ele na Colômbia passando aniversário. E em tese tem que pagar ele, em tese não, na prática, pagar o que deve pra ele, né? Se não for agora, como pro Daniel Alves tá pagando até agora, vai acabar. Você vê o que o Casares falou sobre querer o clube. A gente viu uma entrevista no Corinthians, agora há pouco, do que é querer o clube. O Rames, na situação dele do São Paulo, e eu acho que tem todo o direito de comemorar o aniversário, ele pediu e foi permitido que ele voltasse um pouco depois ao clube, porque ele quer comemorar o aniversário. O Zé Elias voltaria para o clube para tentar ganhar a posição. E eu acho que cada jogador tem o direito, e aí não é uma crítica. Cada jogador faz o que quiser. A questão é que o clube precisa interpretar isso e fazer o que é melhor para ele, clube. E nesse caso, até que o Rames faça aquilo que o presidente falou, que é ganhar a posição treinando duro, no CT. Foi perfeito. Fazendo tudo, trabalhando duro, ganhando a posição no CT, não na seleção da Colômbia. Inclusive essa frase, nossa, você treinou bem aqui, hein? A primeira frase foi essa. Também é o seguinte, ele é presidente, ele não é técnico. Quem escala o jogador é técnico. Né? Ele não está afastado pela diretoria. Não é? Isso é muito bonito no fantástico mundo da nossa bancada. Então, presidente e diretor também escala. Mas, por exemplo, se o São Paulo contratasse o técnico da Colômbia, o Lourenço, que foi auxiliar do José Peckman, que foi com ele que o Rames teve aquela atuação primorosa na Copa 2014. Se o São Paulo contratasse, em vez do Zubeldia, o técnico
o Lourenço. Então você quer que o São Paulo jogue em função do Rames? Você acha que o Rames tem que jogar? Eu acho que tem alguns treinadores que poderiam. Cara, no meu time é o Rames e mais 10. Os técnicos que passaram pelo São Paulo nesse período recente... Então você tá querendo que o São Paulo mande embora o Zubeldia para o Rames ter mais chance? Tô falando questão de técnico, decisão técnica. Algum treinador, o Simeone... Uma decisão aqui, pode ser uma coisa engraçada. O Simeone, que é tão combativo, né, como técnico, visceral, sanguíneo, tem um cara como o Rames, que é um cara muito mais técnico. Você tem certeza disso? Na informação que tá dando, que a proposta, o maior interessado, por enquanto, no Rames, é o Atlético de Madrid. Se vai dar certo... O Atlético de Madrid vai ter alguma dificuldade no Rames de São Paulo? Eu não sei o que vai acontecer no mercado. Se ele vai... Faz assim, pum, mas o fato é que se ele não for negociado, e acho que a vontade tá muito clara, o Rames deu uma entrevista quando teve um amistoso... Que a Colômbia não perdeu da Espanha. Ele queria jogar na Espanha. Ele falou, adoraria voltar o Brasil pra Liga. também Ele levantou a bola pra isso, né? Então ali... Você acha que a torcida do São Paulo tinha que ter ido ao aeroporto buscar o Rames, então? Não. O São Paulo tinha que fazer o que ela tava fazendo. Vai no Morumbi, apoia os jogadores que entrarem em campo. Morumbis, Bubu, por favor. O torcedor São Paulino gostou quando baita de uma situação complicada, todo mundo questionando. Tem que... Não, agora... gostaria de jogar na Espanha. Pô, lógico, seria maior... Pra mim, mas assim, o torcedor São Paulino, eu acho assim, ele vibrou com a performance do Rames na Copa América. Sério? Sério. Porque ele pode ser negociado. Isso é verdade. O Casares estava na torcida por ele. Tomara que ele arrebente, faça uma Copa América como ele fez. Foi eleito o melhor. E aí tem essa questão de ele ficar mais valorizado no mercado. Ele não é um cara veterano, 32 anos, 33? 32. Né? Quer dizer, claro, ele não tem a idade do Juan, não é jovem como o Juan, mas ele ainda é um cara que ainda tem algum mercado em alguma liga, Estados Unidos, talvez. Isso, mas ele te convence com essa questão de jogar, o que você faria para adaptar o Rames no time de São Paulo? O que eu faria? Para jogar. Negociaria ele. Então, mas alguém precisa pagar, né? Negociaria, alguém precisa pagar. Proposta. Ou então faz o que eu sugeri. Chega no Flamengo lá. Ô, Flamengo. No Flamengo? Olha a sugestão Flamengo, dele. você não quer o Rames do Flamengo? Sei lá, o Gabigol tá um problema aí. Deixa o Gabigol vir pro São Paulo, a gente manda o Rames. Se você não conseguir vender, um clube, o Atlético de Madrid, alguém não pagar pro São Paulo vai ganhar mais do que uma grana, o São Paulo então oferece uma troca. Chega no mercado aí, tá precisando de volante. Chega aí alguém no Brasil, alguém aí, chega na reunião lá dos clubes, não sei o quê, liga pra qualquer parceiro lá de clube. Você falou que você gostaria do Ramos no seu clube? Me manda um volante, um zagueiro pra esquerda. Você falou que o São Paulo tá devendo uma grana pro Rames, né? Eu acredito nisso, até porque o São Paulo tem problema de pagar salários em dia pros jogadores algumas vezes. Se não houver proposta, fala, Rames, não paga, perdoe a dívida e o passe é seu. Precisa vai jogar onde você quiser. Aquela ruptura... mas quer jogar? Você quer jogar ou não quer jogar? Aquela ruptura... Você quer jogar, ele aceita. Em janeiro, quando o Rames falou... O Deportivo Cali contrata, o Envigado contrata. O Rames não sabe que não teve proposta. Boa, verdade. Mas ele também não quis abrir mão do dinheiro. São Paulo chegou na hora da... Olha, abre mão do dinheiro. Então, essa conversa... Não, abrir mão do dinheiro não. Ele queria ganhar o contrato inteiro e o São Paulo falou, não, você vai ganhar até aqui, porque você jogou até aqui. Então, me disseram assim, São Paulo daria a liberdade, a carta de alforria, entre aspas, né, assim, né, pra ele. Não tem mais passe, né? Mas assim, ele não abriu mão de coisa que ele teria direito. E aí isso também embolou meio campo. Depois aí o São Paulo estava mal na época. A verdade ele assim, acabou voltando. Teria que questionar quem contratou o Rames. Quem contratou o Rames? O Casares. Então, tem que perguntar pro Casares, por que você contratou o Rames? Da onde você tirou que... Sim, então ele não viu os últimos anos, ele não analisou os últimos anos. Eu vou dar uma informação. Só uma coisa, o Diego Alonso estava na MLS, o treinador uruguaio, que o São Paulo cogitou contratar, inclusive antes do Beldia. Perguntaram para ele se ele queria o Rames jogando nos Estados Unidos. Ele consultou 10 pessoas do futebol, as 10 disseram para não contratar. E a frase do presidente, se tem se você jogar assim lá no Brasil, você erro na contratação do Rames, o culpado, o errado é o Rames. Mas não dá pra ficar remexendo nisso agora. A questão é o que vai fazer. Pagar. Tem um contrato lá, ele tá em vigência, entendeu? O Rames, você que do historiador de São Paulo e tal. O Rames fã do Rames. Seria o Daniel Alves na contratação, que vamos contratar pra mídia, essas coisas. Mas jogou bola, pelo menos. Sim, não, mas é bem por aí. Acho que o nome e na época causou impacto. E expectativa não só nos São Paulinos, no Brasil inteiro. Caramba, o Botafogo queria. O John Textor, já na admissão do John Textor, o Rames, o cara que estava mais negociando com ele, o time que mais estava negociando com ele era o Botafogo. Ele poderia muito bem estar no time que hoje é o líder do brasileiro e que todo mundo elogia. Só contratar agora. Então, por exemplo, não foi só uma coisa... Mas e por que ele não foi, então? Porque não aceitou, esteve perto. Não chegou a ser assim, um chapéu do São Paulo no Botafogo. O São Paulo não tem dinheiro para brigar com o Botafogo por contratação. Acabou acertando. Sei lá o que aconteceu, o Rames aceitou um acordo com o São Paulo e o São Paulo aceitou pagar 1,5 milhão para ele por mês.
tem lógica, mas só pra saber, então, né? agora... Bom, então pra você, aproveita pra o mim, Ramos pra na mim, próxima rodada. Cara, porque assim, se você já tá pagando pelo cara, se ele ficar aqui e não tiver outro clube e não for negociado, eu aproveito. Não quer dizer que ele tem que ser titular. Mas assim, ele não jogou bem. A Copa América foram 6 jogos pra Colômbia, foi até Tá final, 6 maravilhoso jogos. esse papo. O cara em 6 jogos se preparou, não jogou bem. O São Paulo tem 7 jogos. Não é Ele esse se preparou Ramos. 6 meses. Não é esse Ramos. Ele se preparou 6 meses. Eu acho que se Ramos da pegar isso, seleção, não é né? esse Ramos. Isso dito por todo mundo. Mas então, o São Paulo tem 7 jogos pra ser tetracampeão da América. Oi? Ser tetracampeão da América tem 7 jogos. Aí você acha que os 7 jogos da Libertadores que podem ser. Se você São ele pra ser 6 campeão jogos da Copa Colômbia, América, da Copa não é que América. ele tem que ser titular do São Paulo na Libertadores, mas ele pode ficar à disposição. Mas porque ele tá bem preparado, ele pode chegar em um jogo, uma bola parada. A única coisa que ele fez no torneio continental foi perder um pênalti na bola parada e eliminar o São Paulo da Sul-Americana. Olha, ninguém Agora foi esquece isso aí, não. Então, a única coisa que ele fez, E quando não ele foi é, isso não é relacionado, opinião. o que ele falou? Não parece que pra lá não vou, não. Não, porque teve uma reunião antes do jogo contra o Tajeres, os jogadores foram conversar com ele prometeu que ia se dedicar mais, andou em campo. Paulo tomou 2x0, saiu de campo, fez um gol, 2x1. O que você vai fazer com isso? Vai defenestrar ele? Sai do São Paulo. Não entra no CT mais. Você não pode. Deixa eu te fazer uma Mas pergunta. eu acho que é até injustiça você colocar uma expectativa. Desculpa, Bira. É injusto você colocar uma expectativa, você comparar Mais um minutinho pra gente ir pro um torneio de menos de 30 dias, no ambiente, que ele é tratado como Deus, e que só vai ter E que ele durante gosta. 30 dias, e você comparar com um torneio de 7 jogos, só que é 7 jogos a cada 2, 3 semanas, num ambiente que ele não é tratado como Deus, pelo contrário, que Terá não é o jogos, ambiente dele, terão jogos. ele não vai ter uma sequência, o time não vai... Como é que você vai comparar esse mamão com essa laranja, cara? Porque e aí você o que eu querer quero dizer cobrar é o isso é injusto até com o cara. É porque ele foi sacaneado, o Rames, Não, e aí aí eu vou falar tudo muito bem, sério é aqui. opinião sua, tô falando Falavam só, não dá aqui, pra comparar. técnico do São Paulo falava assim, ele não tem condição de jogar 15 minutos, ele não tem condição de jogar 20 minutos, e o cara já provou que tem. Então, assim, é balela, é Ele foi vítima cascata, do São Paulo, fisicamente segundo você. ele não aguenta jogar meia hora. O cara joga bem. Não, Então, o assim, São Paulo joga de um jeito, todo mundo São Paulo joga A de um Colômbia é jeito. 10 caras pra ele, é Mas assim, diferente. deixar ele fora, porque ele tem condição de jogar meia hora, é cascata. Bubu, O Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Copa América. Então, assim, Bubu, é uma outra... mas se é ele uma alguém outra conversa, se ele tá no São Paulo, se alguém uma outra conversa, coisa. alguém faz um plano, um trabalho, que Um seja planejamento para alguns jogos, não vai jogar brasileiro. Brasileiro é muito difícil. Pelo amor de Deus, imagina cada jogo espetacular, é uma dificuldade muito grande. Mas ele não Imagina sobe, o Campeonato ele não Brasileiro. consegue jogar. hein? Então, não mas sei. isso é verdade, Não isso é sei. fato. Você tá sendo sarcástico, mas é fato. não. Ele não consegue jogar. Mas ele não consegue jogar. Ele não jogava contra o Horizontino no Ele Paulista. joga 6 jogos na seleção colombiana porque 10 caras correm pra ele. Tá bom. Quando ele precisa. E aí ele joga na Copa América, que tem Mas ele não Argentina, joga. Brasil, Uruguai, Mas ele é o ele melhor joga. de todos. Ele não jogou, a gente Ele não jogou. jogou. Afinal, ele não jogou. Afinal, ele não jogou. Não, peraí. Não, eu tô Ele entrou em campo, ele jogou. Pra não Ele jogou. parecer, Não, ele só entrou em campo. pra não parecer que o Depou tava na cola dele, ele jogou. Aí engoliram ele. Não fui eu que meio de campo do elegi Brasil, ele não marca o melhor ele da joga. Copa América. Não fui eu Não, que mas dei não esse tô prêmio falando pra isso. ele, eu não tive nada a ver com isso. Mas não é isso que eu tô Os te caras devem falando. ser malucos lá, ele fez um gol e fez assistências. Parece que lá ele come a bola pra cima do Depou, que é um monstro, e não é isso. E que aqui ele não consegue jogar Mas contra o antes ele Bragantino. jogou bem também. Não, tudo bem. Jogou. Lá Então são foi 10 merecido. caras. 10 caras O que jogam espírito pra de ele. São Paulo não vai mudar pro jogo contra o Novo Horizontino. Tá bom. Não vão ser 10 caras correndo pra ele jogar contra o Novo Horizontino. A Colômbia é um outro papo, não Acho dá que pra comparar. o que o se Bubu faz tá lá defendendo fora. é relacionar ele pro Ele é jogo. funcionário do São Paulo. Ele é relacionar- relacionado do São Paulo. Desculpa, Ele tem contrato do São Paulo. Se ele tá lá, você vai ficar pagando 1,5 milhão pro cara não fazer nada? Então pelo menos tenta fazer Mas algum... ele já não faz Mas tá nada, pelo visto. Hã? Estão tentando. Mas pelo visto... correto. Hein, Bubu? Você ia falando do quê? Que o São Paulo chega agora assim, o Rames não quer jogar no São Paulo, então está afastado, não entra só mais não no trate CT. como uma prioridade do Não, São pode Paulo. fazer Respeito isso. com o jogador. É trabalhista, questão trabalhista. respeito com o O cara tem um jogador. contrato lá, você não pode defenestrar Eu o cara. não trato quanto essa a coisa. isso, o quê? Eu não Quanto a trato isso, a coisa você de tá jeito correto. pessoal. Não é que eu gosto ou não gosto. Isso é uma coisa muito Vamos lá, loucura vamos arrematar de pra ir vocês. pro A break. questão é, ele não tem condições, pelo que ele apresenta, de jogar no São Paulo. É só isso. É simples. Eu acho que dependendo da situação ele simples, pode é jogar. só em fazer determinados uma- jogos, em determinadas simples, circunstâncias. É simples. Ah, é outro lugar que Arremata aí, Zé, pra gente ir pro break. Então, tomara. Vamos ouvir o Zé pra gente ir pro É break. simples, é só fazer uma leitura nas entrelinhas do que o Casares falou. A primeira frase mata tudo aquilo. Se ele treinar como ele treinou, inclusive falei pra ele, nossa, se você treinar como você treinou aqui na seleção colombiana no São Paulo, você é titular absoluto. Perfeito. Simples. Simples. E não é a primeira pessoa que fala. Não é a primeira pessoa que fala. Se você conversar, é que as pessoas não vêm a público falar, mas se você conversar quem no dia a dia do São Paulo, sabe exatamente o porquê que ele não É joga. que ele tem talento, ele tem. Talento aí é ele indiscutível. tem, mas... Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo.